Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 5, cujo tema é lançamento oblíquo. Espero que todos vocês estejam acompanhando a sequência das aulas, né? É muito importante seguir a sequência, né? Por quê? Porque o assunto da aula de hoje, né, da nossa aula de número 5, lançamento oblíquo, ele nada mais é do que uma junção, né, do que a gente estudou até agora, ok? Bom, o que seria, né, um lançamento oblíquo, né? Também conhecido como lançamento parabólico, aquele lançamento que tem como sua trajetória uma parábola. Professor, e o que é um lançamento parabólico, né? Pronto, para você ter uma noção do que seria um lançamento parabólico ou oblíquo, né? É aquele lançamento que faz a curva, né? Quando você, por exemplo, um jogador vai bater uma falta, né? Ele faz aquele lançamento parabólico, né? A bola vai, sobe e depois ela desce, né? Tanto ela sobe como ela vai para frente. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, né? Então aqui, pessoal, ó, eu coloquei aqui alguns exemplos de lançamento oblíquo ou lançamento parabólico, tá certo? Por exemplo, você está vendo aqui um atleta lançando um arco, né? E aí esse arco ele vai fazer um lançamento parabólico, curvo, né? Esse lançamento aqui, ó. Beleza? Um saltador também aqui, né? Com vara, um jogador de basquete, enfim, um pulo. Então todo tipo de movimento em que ocorre, né, em duas dimensões. Olha só, pessoal, a palavrinha-chave aí, ó, duas dimensões, né? Você está vendo aqui essa figurinha do avião, né, um avião socorrista, né? E aqui uma pessoa que precisa da ajuda, ele vai ter que lançar essa caixa de mantimento ou de remédio, seja lá o que for. E aí o avião quando solta, esse objeto ele não vai cair em linha reta, né? Ele vai cair num lançamento parabólico, mais ou menos é isso aqui, ó. Ok? E aí a gente vai tentar, nesse assunto, aprender a calcular, né, a altura máxima, o alcance, né? Como é que vai se comportar esse objeto, né, no decorrer da sua trajetória, tá certo? Então, olha só, lançamento oblíquo, né? O lançamento oblíquo, né, ou lançamento bidimensional. Olha só, pessoal, bidimensional, você vê lá, o time do coração é bicampeão, significa dizer que ele foi campeão duas vezes, né? Então, o lançamento oblíquo também pode ser chamado de lançamento bidimensional. Por quê? Porque nós temos duas de dois, ou seja, duas dimensões, né? É uma junção de dois movimentos, ok? Um na vertical, e isso acontece simultaneamente, tá bom? Um na vertical e outro na horizontal. Então você vai ter dois movimentos simultâneos acontecendo na vertical e outro na horizontal, ok? Ocorre quando o objeto lançado forma um determinado ângulo. Olha só, pessoal, um determinado ângulo com a horizontal. Sempre que a gente tiver um objeto sendo lançado, né, formando um ângulo qualquer que não seja de 90 graus, claro, certo? Entre 0 e 90 graus, né? O ângulo aqui, pessoal, tem que ser entre 0 grau e 90. Não pode ser 90, tá certo? E também não pode ser 0. Ele tem que estar entre 0 e 90. Por quê, professor? Porque se o ângulo for 90 graus, ele vai estar sendo lançado apenas na vertical, ok? E aí a gente tem apenas uma dimensão, que seria o assunto que a gente estudou na aula passada, lançamento vertical. Se o ângulo for 0, aqui, ó, se o ângulo for 0, a gente vai ter apenas um movimento unidimensional no eixo X. E aí a gente vai estar no movimento uniforme, ok? Então, pessoal, o lançamento oblíquo, resumindo, é um lançamento que ocorre em duas dimensões, tá certo? Também é conhecido como lançamento bidimensional ou lançamento parabólico, certo? Por que parabólico? Por causa dessa trajetória aqui, ó. Ela faz a trajetória de uma parábola, certo?
Não ficou muito bonitinho o meu desenho, mas é isso mesmo. É uma parábola, é uma curva. E esse movimento, pessoal, ele acontece em duas dimensões. A gente precisa deixar claro aqui, ó, que nessas duas dimensões que ele ocorre, uma na dimensão y, a gente tem o lançamento vertical que a gente estudou na aula passada, e na dimensão, no eixo x, a gente tem o movimento uniforme, certo? Então, à medida que ele vai subindo, ele também vai indo para frente. É como se ele tivesse aqui, ó, ao mesmo tempo que ele sobe, o objeto, ó, ele vai subindo, ele também vai andando para frente. Então, a gente tem duas dimensões, ok? Vamos especificar um pouquinho mais na frente, ó. Lançamento oblíquo. A análise do lançamento oblíquo deve ser feita levando em consideração o movimento executado na vertical, eixo Y, certo? Na vertical é o eixo Y, e o movimento na horizontal, que é o nosso eixo X, ok? Quanto ao movimento no eixo Y, a preocupação será em determinar o que, pessoal? No eixo Y, a gente vai se preocupar em calcular a altura máxima, ou tempo de subida, né? Ou tempo de descida, ok? Bom, atingida pelo corpo por conta da atuação da gravidade, né? Nunca esqueça, né? No eixo vertical, pessoal, no eixo Y, a gente vai ter sempre a atuação da gravidade, né? O vetor aceleração, né? Ok? Lembrando, né, que a nossa gravidade é G e ela vale 10 metros por segundo. Não esqueçam disso. A nossa aceleração ela é sempre o quê? Constante, tá bom? 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. E no eixo, presta atenção, pessoal, no eixo Y, aqui, ó, no eixo Y, a gente vai ter sempre o quê? O movimento uniformemente variado. Não esqueça. É a mesma coisa do assunto que a gente estudou na aula passada. Na vertical, o movimento é variado. Por quê? Porque a minha velocidade ela vai mudar. Ela muda com o passar do tempo. Ou muda para mais ou muda para menos. Tá bom? Muito bem. As análises do movimento no eixo X, olha só, já no eixo X, irão determinar o alcance horizontal do lançamento. Professor, o que é alcance horizontal? É a distância que ele vai percorrer, né? Na hora que você lança um objeto, qual é a distância máxima que ele vai atingir o solo? Na hora que você joga, essa distância a gente chama de alcance. O quanto que ele alcançou, o quanto que ele percorreu na horizontal, certo? Isto é, a distância entre os pontos de partida e de chegada, na horizontal, ó, ok? Esse movimento será retilíneo e uniforme. Aqui, pessoal, ó, a velocidade ela é constante, certo? Velocidade constante. Cuidado com isso. Então, vamos lá. Vamos resumir aqui o que é que você precisa saber. Lançamento oblíquo, também conhecido como lançamento bidimensional ou lançamento parabólico. É a mesma coisa, certo? Muito bem, nós temos dois movimentos simultâneos. Um movimento acontece na vertical, que é o eixo Y, e na vertical nós temos o comportamento dele é dado pelo movimento uniformemente variado. É como se fosse um lançamento vertical, certo? E nesse movimento, o que é que a gente pode calcular? A altura máxima, tempo de subida, tempo de descida, porque tudo isso está relacionado ao eixo vertical, ou seja, o eixo que aponta para cima. Já a análise do movimento no eixo X, que é o eixo que aponta para a horizontal, né, que está na direção horizontal, certo? O que é que a gente pode calcular? A gente pode calcular o alcance do objeto, o quanto que ele percorreu, né, nesse deslocamento, tá bom? E no eixo Y a gente tem o movimento uniforme, certo? A velocidade ela é constante. Vamos seguindo aqui, que a gente vai detalhar mais na frente, ó. Pronto, pessoal, tá aqui, ó. Nós temos o eixo Y, que fica na vertical. Nós temos o eixo X, que está na horizontal. Olha só o nosso alcance. O que é o alcance? É a distância do ponto de partida até o ponto de chegada. Essa distância que é percorrida pelo objeto, né, ele vai percorrer uma parábola, ó. Tá aqui o desenhozinho aqui, ó. Essa distância na horizontal a gente chama de alcance, ok? Lembrando que na horizontal eu tenho um movimento uniforme, e aí vocês já estudaram, vocês sabem que o movimento uniforme ele é caracterizado por ter velocidade constante e ter apenas uma equação, que é a equação do sorvete, beleza?
Na vertical, a gente vai poder calcular o quê? A altura máxima, está aqui, ó, a altura máxima. A gente vai poder calcular o tempo de subida, o tempo de descida, ok? Lembrando que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, nunca esqueçam disso, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, certo? Outro detalhe importante, o tempo que o objeto sai do ponto de partida até chegar no ponto de chegada, aqui, ó, ok? Nesse pontinho de chegada, esse tempo aqui é o tempo total. Ele representa o tempo de subida mais o de descida. É como se fosse isso aqui, ó, tempo de subida mais tempo de descida, tá bom? Então, quando você calcula o tempo na horizontal, você está calculando o tempo de subida e descida ao mesmo tempo, ok? Muito bem. E no eixo Y, a gente tem um movimento uniformemente variado, né? Aqui nós temos velocidade sendo variada, ou seja, está mudando a velocidade. Nós temos a atuação da gravidade, da aceleração gravitacional. E nós temos no movimento uniformemente variado 3 equações que nós já estudamos nas aulas anteriores, né? A equação da velocidade, a equação de Torricelli e a função horária do espaço, que mais na frente eu vou mostrar para vocês, tá bom? Eu coloquei alguns pontos importantes aqui, ó, algumas dicas aqui de vermelho, ó, do lado direito. O que é que diz aqui, ó? Na altura máxima, a velocidade no eixo Y é 0. Vocês já sabem disso, agora tem que só um cuidado. No lançamento parabólico, pessoal, deixa eu até apagar aqui, ó. No lançamento parabólico, nós temos a atuação de duas velocidades ao mesmo tempo. Nós temos uma velocidade que aponta para cima, é o que faz o objeto subir, e temos uma velocidade que aponta na horizontal, que faz com que o objeto ande para frente. Então, são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Porém, a análise ela pode ser feita separadamente. Eu posso analisar só o eixo Y e posso analisar só no eixo X. Então, pessoal, cuidado. Quando o objeto é lançado, ele tem as duas velocidades, na direção Y e na direção X. A velocidade na direção X ela nunca muda. Ela vai ter sempre o mesmo valor até a chegada do objeto. Já no eixo Y, ela começa muito alta e começa a diminuir, ó, até chegar a quanto? A 0. Depois ela começa a aparecer de novo aqui, ó, só que agora apontando para baixo. Na subida é apontando para cima, na descida apontando para baixo, certo? E aí ela vai chegar aqui com sua velocidade máxima, no ponto mais baixo, quando toca o solo. Por que eu estou dizendo isso aí? Por causa disso aqui, pessoal. Ó, muita gente pode confundir, diz assim, na altura máxima a velocidade é 0, no lançamento oblíquo não. Ela é 0 apenas no eixo Y, mas ela continua tendo velocidade, continua, tá aqui, ó. Ela continua no ponto mais alto aqui, que é esse aqui, ó. Ela continua tendo velocidade. Por quê? Se ela não tiver velocidade, ela vai cair exatamente nesse ponto aqui, ó. Mas como ela continua andando para frente, é porque existe uma velocidade na horizontal, tá certo? Muito bem. Ponto 2 aqui, ó. A velocidade no eixo X é sempre constante. Por que é sempre constante? Porque o movimento é uniforme, tá bom? 3. A aceleração vetorial G, ó, a gravidade, é constante também. Ela sempre aponta para baixo e vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Atenção aqui, ó, atenção. Na altura máxima, a velocidade do movimento não é 0. Só é 0 no eixo Y, ou seja, VY, a velocidade no eixo Y. Cuidado com isso. Se a questão perguntar, no lançamento oblíquo, a velocidade é 0, errado. É 0 apenas no eixo Y, no ponto mais alto. Ok? Mas ela continua tendo velocidade que é no eixo X. Muito bem. Aqui, pessoal, um ponto importante. As velocidades iniciais do eixo X e Y são dadas por... Aqui, pessoal, temos que ter um cuidado, e aí eu quero destacar bem isso daqui. Quando você for calcular, utilizar a velocidade, você não vai utilizar a velocidade que é dada na questão. Você vai ter que fazer uma adaptação. Por que adaptação? Vou mostrar para vocês. Ó. Deixa eu voltar aqui o slide, vou apagar isso aqui. Porque quando o objeto é lançado, pronto, aqui, ó. Quando ele é lançado com um certo ângulo em relação ao eixo X, certo? Então, a gente vai ter duas velocidades. Uma no eixo Y,
que é isso aqui, ó, chama de VY. E eu vou ter a velocidade também que aponta no eixo X. Ok? Aí, pessoal, como existe um ângulo, eu vou ter que decompor essa velocidade. E aí a gente precisaria de uma aula só para falar sobre isso, que não é o momento oportuno agora, tá certo? Levaria muito tempo. De antemão, eu vou só dizer para vocês como é que você vai calcular essa velocidade. Então, você nunca vai poder usar a velocidade inicial que ele dá na questão. Você vai ter que fazer uma adaptação. Então, quando você for calcular a velocidade no eixo Y, você vai pegar a velocidade que ele vai dar na questão e multiplicar pelo seno do ângulo. O seno do ângulo, ou seja, a inclinação do lançamento. Tá certo? Se for calcular no eixo X, você vai pegar a velocidade do eixo X, vai ser dada a velocidade que ele vai dar na questão, multiplicado pelo cosseno do ângulo, certo? O cosseno é a inclinação, né, em relação ao eixo X. E o seno é a inclinação em relação ao eixo Y, tá certo? Lembrando que o θ aqui, essa letrinha aqui grega, ela é o ângulo de inclinação, tá bom? É esse ângulozinho aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Esse ângulozinho θ aqui, ó, pode ser qualquer letra, θ, alfa, beta, tá bom? Então, quando você vai calcular, você vai ter que pegar o eixo X, você vai usar V cosseno de θ. Se for calcular no eixo Y, você vai pegar V seno de θ, certo? Tem que fazer essa adaptação, senão você não vai acertar a questão. Muito bem, vamos fazer um exemplo, ó. Se uma bola é lançada com velocidade inicial de 30 metros por segundo e o ângulo de inclinação for de 30 graus, qual a velocidade vertical e a horizontal? Considere o seno de 30 como sendo 0,5 e o cosseno de 30 como sendo 0,8. Então, vamos calcular a velocidade no eixo Y. Então, ficaria assim, ó, VY seria a velocidade vezes o seno. Toda a vida é a vida toda. Se for calcular no eixo Y, vai ser o ângulo aqui vai ser o seno de θ, tá bom? Então, a velocidade foi de 30, tá aqui, ó. Aí você pega e coloca 30 vezes o seno de 30. Mas quanto é o seno de 30? Ele deu aqui, ó, 0,5. Então, fica 30 vezes 0,5, 15 metros por segundo. Então, quando você for fazer o cálculo de alguma coisa do lançamento parabólico, você vai ter que usar essa velocidade aqui adaptada, tá bom? E não essa daqui, ó, tá certo? Se você for calcular alguma coisa relacionada ao eixo X, aí você vai ter que calcular a velocidade no eixo X, que é Vx. Vai ser V, que é 30, só que agora vai ser o cosseno do ângulo. E a questão deu o valor do cosseno, que é 30. O cosseno de 30 vale quanto? 0,8. Então, vai ser 30 vezes 0,8, que vai dar 24. Então, se você, por exemplo, vai calcular o alcance do objeto, vai ter que usar a velocidade de 24 e não de 30. Vai calcular a altura máxima, não, vai ter que usar a velocidade de 15 e não de 30, tá certo? Por que isso, professor? Porque essa velocidade de 30 é uma velocidade que você está usando de forma inclinada. Mas como você quer trabalhar no eixo Y, tem que ser a velocidade do eixo Y. Se você vai trabalhar no eixo X, tem que ser a velocidade do eixo X, tá certo? Então, você tem que fazer essa adaptação. Bom, lançamento oblíquo, né? Tem as equações do lançamento oblíquo, pessoal, que é a mesma coisa do lançamento vertical e do movimento uniforme, tá bom? Então, olha só, se for trabalhar no eixo Y, é o MUV, movimento uniformemente variado. Quais são? Aquelas que a gente já conhece, né? V, V0, menos G, que é a gravidade, vezes o T, V ao quadrado, V0 ao quadrado, menos 2G, H, que é a altura, né? E H0 mais V0T, menos 1 meio de GT2. Então, aqui é aquilo que a gente já conhece, já utilizou lá no lançamento vertical. E no eixo X, né, temos as equações do movimento uniforme, que é a do sorvete, que é a mesma coisa disso aqui, pessoal. Ó, S0 mais V vezes T. Então, eu troquei o espaço por alcance. É a mesma coisa, foi o que ele percorreu. Como, normalmente, ele sai do marco zero, o espaço inicial é zero, então não precisa colocar. Sobrou só o quê? V vezes o T. Então, tá aqui, ó, o alcance é Vx vezes T. Por que eu coloquei Vx? Porque no alcance a gente vai trabalhar no eixo X. Então, tem que ser utilizada a velocidade do eixo X, tá bom? Beleza, vamos fazer aqui alguns exemplos. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, pessoal, mas é porque o assunto requer uns certos detalhes, tá bom? No lançamento oblíquo,
se um corpo leva 12 segundos para o alcance máximo, então o tempo de subida foi de quanto? Ora, gente, a gente aprendeu que o tempo de subida ele é exatamente igual ao tempo de descida. Beleza? Se ele levou 12 segundos para o alcance máximo, né, 12 segundos, então significa dizer que ele subiu e desceu em 12 segundos. Então, o nosso tempo de subida que ele está querendo aqui, ó, é a metade, né? Então, será 6 segundos. Seria mais ou menos isso aqui, pessoal, ó. Tá aqui o lançamento, ó. Beleza? Tá aqui o eixo Y, né? Tá aqui o eixo X. Olha como é fácil a questão, né, ó. Eixo X, aí ele vai ser lançado aqui, ó. Beleza? Então ele leva 12 segundos para fazer esse percurso aqui, ó, até tocar o solo. Aqui é o alcance máximo, ó. Aqui é o alcance. Beleza? Então, ele vai levar 6 segundos para chegar no ponto mais alto e 6 segundos para chegar no ponto mais baixo, que totaliza 12. Então, o tempo de subida foi de 6. Por quê? Porque é a metade de 12. É a metade do percurso. Beleza? Ele leva a metade do tempo para subir e a outra metade do tempo para descer. 2. No lançamento oblíquo, o movimento ocorre em duas dimensões, né, pessoal? Fácil essa questão. Duas dimensões, né? Uma no eixo vertical e outra no eixo horizontal. Terceira e última. Em um jogo de futebol, o goleiro, para aproveitar um contra-ataque, arremessa a bola no sentido do campo adversário. Ela percorre a bola, né? Então, uma trajetória parabólica, olha só, né? Ele usou aqui o termo parabólico, mas é o lançamento oblíquo ou lançamento bidimensional, conforme representado na figura, em 6 segundos. Então, ele levou 6 segundos para arremessar essa bola, para a bola chegar até o local onde ele queria, né? Foi o tempo que ele gastou, a bola gastou para sair da mão do goleiro e chegar até o jogador lá na frente. Está aqui o desenhozinho, ó, certo? Você está vendo aqui que a distância percorrida foi de 60 metros, né? O alcance, né? Ó, o alcance máximo foi de 60 metros. E aí ele pergunta, letra A, o tempo de subida. Ora, pessoal, se ele gastou 6 segundos para fazer o arremesso, significa dizer que ela gastou 3 segundos para subir, com mais 3 segundos para descer, totalizando 6. Então, o tempo de subida foi 3 segundos. Ó. Questão fácil, questão dada aí para vocês. Tá bom? Letra B, a velocidade VH na altura máxima. Pessoal, o VH, se vocês observarem aqui, ó, ele representa exatamente a velocidade no eixo X, ó, porque está na horizontal, está apontando aqui na horizontal. E ela está na altura máxima aqui, ó. Chegou no ponto mais alto. Como é que a gente faz essa continha? Bem simples, ó. Se eu quero calcular o Vx, cuidado, o fato dela estar aqui em cima não significa dizer que é Y não, viu? O que vai dizer se é eixo X ou Y é a setinha aqui, ó. Ela está apontando na horizontal, assim, ó. Então, significa que ela está na direção X, tá bom? Então, ó, para encontrar aqui, é fácil. A gente vai calcular a velocidade h, que é a mesma do eixo X, né? Eu posso até dizer que VH, ó, VH é a mesma coisa de velocidade no eixo X, tá bom? Ele apenas representou com a letra que ele quis, mas é o nosso Vx. Então, a gente sabe que o alcance, ele é calculado como sendo a velocidade vezes o tempo, só que a velocidade no eixo X. O alcance já foi dado na questão, tá aqui, ó, 60. Então, 60 é igual o Vx, que é o que eu quero encontrar, que é o nosso VH, no tempo total de quanto? De 6 segundos. Por que eu estou usando 6 segundos e não 3? Porque eu vou ter que usar o tempo que ela gastou para subir e descer, do 0 até o 60. Foi 6 segundos, foi dado na questão, tá aqui, ó. Beleza? Então, ficou assim, ó, Vx, o 6 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, fica 60 dividido por 6. Então, a nossa velocidade no eixo X, né, é 10 metros por segundo, que é a mesma coisa chamada de VH, certo? VH, é a mesma coisa. Importa aqui é que você saiba que essa é a velocidade na direção X, ok? Então, aqui já foi. Letra C, a altura máxima. Gente, muito cuidado. A altura máxima, quando a gente vai calcular a altura máxima, a gente vai levar em consideração o tempo. Só que o tempo não pode ser o tempo total, tá certo? Não pode ser o tempo total. Então, vamos lá. Qual equação eu vou utilizar? Eu quero encontrar a altura máxima. A questão me deu tempo. A questão me deu o que mais? Que nós temos? Temos a gravidade, que não foi dado, mas você já sabe que ela vale 10. Né? A gravidade vale 10.
Deixa eu apagar aqui. Olha só. E só. Basta ter o tempo e a gravidade para calcular a altura máxima. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só, pessoal. Na altura máxima, é esse pontinho aqui, ó. Como é que eu faço para calcular esse H, né? H máximo, a altura máxima dele. Gente, primeiro, nós sabemos que... nós sabemos que na altura máxima, a velocidade no eixo Y, ela vale zero. Cuidado, a velocidade no eixo Y. Então, a gente vai trabalhar o seguinte, vamos calcular o tempo de queda, que eu já sei que vale quanto? O tempo de queda vale 3. O tempo de queda vale 3. Por quê, professor? Porque ele gasta 3 segundos para subir, 3 segundos para descer. Então, eu vou fazer o seguinte, vou usar a equação número 3. Por quê? Porque eu não preciso do H0, eu não preciso da velocidade inicial zero, porque ela vale zero, né? Ó, H0 vale zero, a velocidade inicial vale zero, porque ela está no ponto mais alto e vai começar a descer. Então, ela tem que zerar para poder começar a descer. O tempo eu sei que é 3. Por que é 3? Porque o total vale 6, significa dizer que o tempo de queda, né, de subida e de descida vale 3. É a metade. 3 segundos. Então vamos lá, ó, substituindo aqui o tempo por 3, 1 meio é 1 meio, já está na equação, o g vale 10 e o tempo vale 3. Só que pela equação fica ao quadrado. Então ficou, ó, 0, 0 vezes 3 é 0, fica 3 ao quadrado aqui, ó, é 9, 9 vezes 10, 90, 90 dividido por 2, 45. Então, a nossa altura máxima aí foi de 45. Tá bom, pessoal? Gente, vou parar por aqui, certo? É o nosso último slide, ok? E caso tenha alguma dúvida, tire essas dúvidas na nossa aula online, beleza? Um forte abraço, tudo de bom para você.